Hoje, 28 de janeiro, sexta-feira, memória de São Tomás de Aquino. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. Tomás de Aquino nasceu no século XIII na Itália, foi educado no famoso mosteiro de Monte Cassino. Entrou na ordem dos dominicanos, depois quando jovem, vivendo uma vida profunda, espiritual, de humildade, de penitência, mas principalmente de estudo. Estudando a teologia e depois dedicando ao ensino, se tornando o grande teólogo da igreja. E por isso foi conferido a ele o título de doutor da igreja. Ele é conhecido como dos sábios o mais santo e dos santos o mais sábio. E neste dia, o salmo é o Salmo 50-51, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Segundo a tradição de Israel, os salmos foram compostos por Davi. E essa tradição está ligada porque Davi foi aquele que começou a organizar todo o louvor, a liturgia, poderíamos dizer, no templo, o cântico dos salmos, toda a celebração para a glorificação de Deus. E também Davi era marcado porque ele tocava a harpa, então como artista, como rei, como homem orante, a ele é atribuído a composição dos salmos na tradição de Israel. Mas existe um salmo que tem uma ligação especial com a vida de Davi, que é esse Salmo 50-51, que, segundo a tradição de Israel, ele escreve este salmo após o seu pecado com Betsabé, o pecado de adultério e depois de homicídio do marido dela, reconhecendo o seu pecado quando foi apontado pelo profeta Natã. Que neste salmo possamos compreender a grande verdade que o salmista diz: foi contra vós, só contra vós que eu pequei. O pecado é sempre uma ofensa feita diretamente a Deus. O Deus que nos criou, que nos deu a existência. O Deus que enviou seu Filho para assumir a nossa natureza, morrer na cruz para nos salvar. Pecar é ofender aquele que nos ama com amor infinito. Que ao rezar este salmo neste dia, que o nosso coração reconheça toda a gravidade do pecado. E por isso, rezemos mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 50-51, que diz: Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Amém.